E a bandeira que eu trouxe para a Câmara de Vereadores para atuar como vereador foi a defesa e o direito do consumidor. Fui coordenador do PROCON por 4 anos e no PROCON vi na prática como os consumidores são lesados. E aqui na Câmara de Vereadores nós estamos apresentando um projeto de lei que estabelece como amostra grátis aqueles empréstimos que foram colocados na conta do consumidor indevidamente, por fraude ou, enfim, sem o conhecimento do consumidor. Como é que funciona esse projeto? O banco ou a instituição financeira que depositar esse empréstimo sem autorização do consumidor vai equivaler como uma amostra grátis para o consumidor. Nosso projeto já passou por algumas comissões e com certeza será aprovado na Câmara de Vereadores de Criciúma. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, boa tarde a todos que estão no plenário, também que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. 1 João. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Dia 6/12/2021, expediente, moção de aplauso 93/2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 130/2021, de autoria do prefeito municipal, projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC-PE 62/2021, PLC-PE 63, PLC-PE 64/21, de autoria do prefeito municipal. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 131/2021, PE 132, PE 133/2021, de autoria do prefeito municipal. Indicação 1559/21, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento 858/21, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação 1560/21, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicações 1561 a 1565/21, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Indicações 1566/21 e 1567/21, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento 859/21, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 1568/21, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento 860/21, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Requerimento 861/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação 1569/21, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Indicação 1570/21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento 862/21, de autoria do vereador Miguel Pierini. E requerimento 863/21, de autoria do vereador Gustavo Colli. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Declina com a palavra o vereador Gustavo Colli. Declina com a palavra o vereador Juarez Jesus. Lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste no plenário e através das mídias sociais. Eu subo nessa tribuna, nessa tarde, para trazer algumas informações sobre um requerimento que eu fiz, o requerimento 822/2021, que eu questionei ali o delegado regional da 6ª Delegacia de Polícia, o Dr. Vitor Bianco Júnior. Eu fiz alguns questionamentos e ele nos encaminhou a resposta e eu gostaria de trazer essas respostas. Nós questionamos a quantidade de candidatos aptos oriundos dos Centros de Formações de Condutores em atividade no município de Criciúma, aguardando para submeter-se ao exame de prática de direção veicular, permissão e mudança de categoria,
E ele informou, no município de Criciúma existe aproximadamente 770 candidatos aguardando avaliação prática. Considerando todos os municípios da ANREC, existe aproximadamente 1.400 candidatos aguardando avaliação prática. Foi questionado também se existe quantos centros de formação de condutores em atividade no município de Criciúma que utilizam o serviço da 6ª DRP para a realização do exame de prática de direção veicular, e ele respondeu que em Criciúma existe 10 centros de formação de condutores na 6ª DRP, e também abrange todos os municípios da ANREC, o que totalizam 29 centros de formação de condutores. Terceira pergunta, quantos examinadores são disponibilizados pela 6ª DRP para a realização de exames de prática de direção veicular para candidatos oriundos dos centros de formação de condutores da cidade de Criciúma? Ele respondeu que foram designados 5 policiais civis habilitados como examinadores de trânsito para realizar avaliação prática de direção veicular em toda a ANREC e não apenas no município de Criciúma, apenas 5. Quantos dias por semana e quantas horas diárias são empregadas pelos examinadores para a realização de exame de prática de direção veicular para os centros de formação de condutores em atividades em Criciúma? A resposta foi: os dias de semana e as horas empregadas pelos policiais civis designados na avaliação dos candidatos variam de acordo com a disponibilidade e a função principal de cada policial. Dito isto, temos 2 policiais civis, 2, designados para realizar exames práticos de direção veicular, que se dedicam de 7 a 8 horas diárias para exercer a função de avaliar candidatos nos exames práticos de direção veicular em dias úteis. Vossa Excelência tem mais o tempo do vereador Márcio da Roça. Obrigado, vereador Márcio da Roça. Outros 2 policiais civis se dedicam de 3 a 4 horas diárias em dias úteis, por acumularem outras funções dentro da instituição. Por fim, um policial civil, de forma eventual, se dedica cerca de 16 horas mensais, não havendo um dia da semana exato, também por exercer outras funções. Quinto, como é feita a distribuição das vagas disponíveis para a realização de exames de prática de direção veicular entre os centros de formação de condutores? A resposta: inicialmente temos que levar em conta a categoria de habilitação do policial civil examinador, haja vista que nem todos têm habilitação para avaliar todos os veículos automotores, motos, automóveis, caminhão, ônibus e carretas. Também consideramos a Ciretran que o Centro de Formação e Condutores estão vinculados na ANREC, bem como a região de lotação de policiais civis examinador. Ainda leva-se em conta aqueles examinadores que acumulam funções e a disponibilidade de realizar os exames práticos de direção veicular. De forma geral, cada examinador fica responsável por determinada quantidade de CFCs, que, por sua vez, tratam diretamente na questão dos agendamentos. Por último, no caso de existir demanda, que foi o que eu perguntei, a última pergunta, no caso de existir demanda represada, existe a possibilidade ainda no ano de 2021 em fazer um mutirão para a realização de exames de prática de direção veicular para os candidatos do Centro de Formação de Condutores em Atividades em Criciúma? Caso não for designado, essa foi a resposta, mais examinadores de trânsito pelo Detran Santa Catarina, não há possibilidade, tendo em vista que o efetivo disponível já está operando além da capacidade. Mas aí eu destaco um projeto PE que passou por essa casa, PE 106/2021, que autorizou o Executivo a disponibilizar servidores efetivos para a 6ª Delegacia de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. E aí o Cândido vai dar um apoio nessa função de examinador, e preciso aqui destacar a sensibilidade do governo de ter proposto esse projeto, que agora é lei, e sem dúvida nenhuma vai poder pelo menos amenizar, né, por enquanto, essa situação que tem passado aí essas autoescolas e dando aí uma melhora, né, para a população que está fazendo essas carteiras de motorista. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenck. Declina com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Declina com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Declina, vereador Júlio Kaminski.
Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores. O som está saindo, presidente? Parece que está tão fraquinho, tão baixinho. Boa tarde a todos que nos acompanham, Viola, William, mais uma vez sempre presente, Ana, enfim, todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu não gosto muito de usar a tribuna da Câmara para falar de política, muito menos partidária, mas eu só gostaria de tornar público, né, vereador Jair, que na sexta-feira a gente fez um encontro, senhor presidente, do União Brasil em Criciúma. Primeiro encontro no estado de Santa Catarina do União Brasil, acompanhando. União Brasil nada mais é do que uma fusão propostas pelo Democratas e pelo PSL para a criação dessa sigla partidária União Brasil, dentro de projetos muito bem estabelecidos, com propósito muito bem administrado. E em Criciúma, a primeira vez, o primeiro encontro de fato que aconteceu para levar essa informação, para mostrar quais são os propósitos, os projetos do partido, foi feito na cidade de Criciúma. O primeiro. Houve o primeiro encontro no dia 10 de outubro em Florianópolis, tratando sobre uma situação muito mais política propriamente dita do que orientativa, né? Então, nós tivemos, de fato, essa reunião na sexta-feira em Criciúma, tivemos uma participação muito importante das lideranças, uma participação muito importante dos eleitos. Então foi um encontro que eu considero de pleno êxito. Então eu faço questão de tornar isso aberto, público, pela primeira vez usando a tribuna dessa casa para falar alguma coisa relacionada a questões de ordem partidária, coisa que eu evito de fato, porque não vejo que seja o melhor momento, mas para que as pessoas comecem a perceber e entender, né, o que de fato a gente está sendo construído é fundamental. Esteve presente o nosso deputado federal Fábio Choquete, que é o presidente do PSL, assim como também esteve presente o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, visita inclusive ao prefeito, não poderia ser diferente, lógico, o Jean Loureiro, que também é candidato pela União Brasil, pré-candidato à União Brasil, dentro daquilo que está sendo construído ao governo do estado de Santa Catarina. Então, aproveito esse momento, senhor presidente, para tornar público essa situação. E está entrando nessa casa um projeto de lei, vereador Nicola, né, que está acompanhando isso, que fala sobre a cessão da unidade de saúde aqui do centro da cidade de Criciúma para a nossa universidade, a Unesc. Discutimos isso com o secretário Acélio semana passada e o Acélio assumiu um compromisso conosco, eu acho que isso é importante a gente deixar muito claro, que o Conselho de Saúde irá acompanhar os trabalhos, né, vereador Giovana? Irá acompanhar os trabalhos e assumiu o compromisso conosco, de fazer uma alteração na lei e trazer para essa casa, justamente pela celeridade, a necessidade de aprovar esse projeto. Então, talvez não entre o projeto hoje, talvez só amanhã, senhor presidente. Então, eu estou pensando, em nome dos vereadores, antecipando essa situação, mesmo assumindo o compromisso do secretário, fazer a emenda, né, que trata dessa matéria, fazendo com que o Conselho... Vossa Excelência, tem mais tempo, vereador Zaire Casagrande. Obrigado, vereador Zaire. Imagina, maior prazer. Então, acho que é importante já nós aproveitarmos, já que esse projeto não deve entrar outro, vereador Márcio, como o secretário assumiu esse compromisso, nós, enquanto vereadores, está fazendo essa proposição da emenda, através de uma emenda, e assinado por todos, vereador Toninho, né? Eu acho que fica bem tranquilo, e isso dá total transparência àquilo que a gente já conversou. Pois não, vereador Zé? Com certeza. Boa parte, esse projeto está na comissão de fiscalização e houve pedido de vistas, em função de algumas dúvidas, entre elas essa questão do controle social, a destinação dos profissionais, né, que estão nessa unidade atualmente, quer dizer, uma série de questões específicas, né, da área da saúde. Então, eu gostaria de informar também a plenária que precisamos tirar esse tipo de dúvida para que lá na frente a gente não tenha aborrecimentos. Era isso. Obrigado. Tá bom. Obrigado, vereador. Então é isso. Então, acho que fica para amanhã, é isso? Não sei se é essa a proposição. Então, a gente espera que os esclarecimentos possam ser realizados, né, líder do governo? Esclarecimentos possam ser realizados. E, antes disso, a gente já possa também fazer essa proposição de emenda, que eu vou pedir para a assessoria providenciar, para a gente já dar os encaminhamentos. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, vereador Zairo, pelo seu tempo. Obrigado. Com a palavra, vereador Badias. Declina, vereador Paulo Ferrarese.
Senhor presidente, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, todo o público que nos acompanha. A dona Ana, que bom, dona Ana, estar aqui, dona Ana Alano, falar sobre a Unidade de Saúde Central. Também tivemos conversando com a dona Ana nessa semana, por casa um pouco, mas sempre acompanhando e também dando informação sobre o projeto de lei que estava nessa casa, e a preocupação dela era sobre o Conselho de Saúde, vereador Júlio Caminhos, conforme você relatou, e eu falei para ela, com certeza a Secretaria de Saúde vai deixar o Conselho de Saúde também acompanhar os trabalhos, cobrar, fazer aquilo que é necessário, como sempre foi feito, com um belo trabalho que a senhora, como presidente, vem fazendo. Esse é um desejo, acredito, de todos os vereadores, né? E acredito também do prefeito municipal, secretário, conforme compromisso já assumiu, então não tenha dúvida, mas parabéns pelo trabalho. E os vereadores também que já cobraram isso é muito importante. Gostaria de falar sobre um pouco do que eu passei a semana passada, uns 10 dias aí. Primeiro, agradecer a Deus que me deu a oportunidade de ser vacinado por 2 vezes e estar um pouco segurado, um pouco a saúde, mas se vocês perceberem, ainda sinto-me cansado. Mas agradecer a Deus, agradecer o Fred, agradecer o secretário de saúde, os vereadores, amigos, familiares que um pouco preocupado com a gente, e eu também me senti muito preocupado, porque a gente sentindo a saturação um pouco reduzindo. Agradecer o presidente que ofereceu, até ele levava lá em casa, mas tinha da minha filha um aparelho de medir a saturação, os vereadores que me ligaram, muito obrigado. Mas podemos colocar a mão para o céu, porque temos essa vacina e temos um Deus Todo-Poderoso que nos protege, que nos anima. E também é importante ter tantos amigos que nos fortalecem. Então agradecer a todos vocês aí, e que Deus nos dê força aí para continuar, porque só quem pega o Covid sabe que, mesmo eu sabendo que estava vacinado, mas tu teme de as coisas se agravar, e se agravar a gente sabe aonde pode chegar. Mas muito obrigado, meu Deus, e obrigado aos amigos todos que estão sempre também preocupados com a gente. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina com a palavra, vereador Toninho da Figueira. O Amaral já estava de olho. Estava aquecendo já. Me ligou 2 vezes, perguntou como é que estava. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os vereadores e vereadoras que fazem presente nessa casa e ao público que nos assiste. Presidente, a minha subida hoje nessa tribuna é para falar sobre uma questão que eu, como presidente de bairro ali comunitário, né, a gente corre muito no nosso município aí, nas comunidades, e a demanda de pessoas que nos procuram numa situação que eu vejo, por que não a gente também, até estava perguntando ao vereador Márcio ali uma situação, e por que não a gente não entrar com um projeto, um requerimento nessa casa, eu vou procurar ver isso, de porteira dentro para as pessoas a qual não tem condições de fazer um corte de árvore. Por que não também não usar a própria defesa civil? Porque hoje a gente procura a FANCRI e a gente tem uma grande dificuldade. A FANCRI vai lá, autoriza, mas a pessoa tem que fazer o corte. Um corte de uma árvore hoje com uma empresa, ela não passa de R$400, dependendo da árvore. E a dificuldade é muito grande, porque a pessoa já tem um salário, né, que para sustentar uma família hoje, aí, porque a pessoa que procura, porque ela já não tem condições financeiras e tem lá 4, 5 filhos dentro de casa. Então a gente tem visto essa dificuldade, porque é melhor a gente tomar essa atitude e entrar e pensar junto e fazer esse projeto, do que uma árvore cair em cima de uma casa e ter um prejuízo maior para uma família a qual não tem condições de pagar para fazer um corte de árvore. Então eu subo nessa tribuna pedindo que a gente pense e rever essa situação,
para a gente pensar no melhor daquelas pessoas que não têm condições lá fora, né? Quero aqui aproveitar também, né, parabenizar ao Nadinho, que foi servidor dessa casa, junto com o Adriano lá da DTT, a qual faz um belo trabalho, um grande atendimento. Parabenizar eles, não podia deixar de parabenizar. E dizer, presidente, que o meu tempo é curto, né? Vou dizer mais uma vez que o meu tempo é curto nessa casa. Mas eu tenho sido, como é que eu vou dizer? Deus, ele tem me dado as oportunidades e eu tenho abraçado ela. Então, por isso que eu subo cada tribuna, cada momento para usar aqui em cima, porque meu tempo é curto e eu quero me expressar naquilo que as pessoas me botaram aqui dentro para fazer. Então, quero dizer também, presidente, né, agradecer a Deus a oportunidade de poder ir a Brasília, buscar representar o partido, o Tucano, ao prefeito, agradecer ao prefeito, ao líder do governo, ao senhor presidente da casa, por me dar essa oportunidade de ir a Brasília, buscar recursos, buscar qualidade de vida para o nosso pessoal do nosso município. Obrigado por tudo. Informo os senhores vereadores, estaremos enviando mensagens de condolências à senhora Yolanda Sônego Amante, falecimento na data de hoje. Com a palavra a vereadora Leu declina, com a palavra a vereadora Giovana Benedetti. Declina com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereador Kaminski, em relação ao projeto do Executivo número 108, da sessão para a Unesc, né, acataremos, né, vamos analisar a sua emenda, mas o próprio secretário Acélio já destacou essa situação. A ideia é realmente apresentar enquanto emenda de plenário. Dona Ana, que está aqui presente também, uma alegria ver a senhora aqui nessa casa, seja sempre muito bem-vinda a essa casa, que o Conselho Local tem um trabalho espetacular, um trabalho digno e que merece sim ser valorizado, e essa casa tem o dever de aprimorar os projetos que vêm do Executivo e os projetos apresentados pelo próprio Legislativo também, os outros vereadores aprimorarem. E quando vocês trazem essa demanda, os outros vereadores percebem essa necessidade, nós vamos sim trabalhar para que seja aprimorado. Esse projeto, o vereador Daniel solicitou vistas a esse projeto. Eu tinha a intenção de, tanto a reitora Luciane Sereta quanto o secretário Acélio comentaram sobre a necessidade que nós temos de aprovar esse projeto, de encaminhar esse projeto ainda durante essa semana. Então, nós iríamos pedir a inclusão hoje, se tivesse passado na fiscalização. Conversei antes da sessão com o vereador Daniel Antunes em relação a esse projeto, encaminhamos para amanhã, 9 horas, uma reunião lá na Secretaria de Saúde, para que o vereador Daniel, os outros vereadores que ainda tiverem dúvidas em relação a esse projeto da Unesc, estão convidados a acompanhar e tirarem todas as suas dúvidas em relação a esse projeto, tanto com o secretário Acélio quanto com o pessoal da Unesc. A emenda que o vereador Kaminski vai apresentar precisa das assinaturas para poder ser apresentada em plenário, então vamos analisar também para que seja apresentada em plenário, né, e a gente consiga analisar e votar esse projeto ainda no dia de amanhã, para que possamos dar encaminhamento nesses processos, porque alguns contratos do processo seletivo estão encerrando, entre outras situações que nós precisamos dar encaminhamento para que o serviço seja dado continuidade. Então, qualquer dúvida em relação a esse projeto, ficamos à disposição, e amanhã teremos uma reunião com o secretário Acélio, dona Ana, inclusive convidada a acompanhar essa reunião, será muito bem-vinda lá também. Gostaria de destacar também, nobres colegas, em relação ao trabalho realizado pela Polícia Civil na última semana, Polícia Civil, as outras polícias, a Defesa Civil de Criciúma, e que conseguiram identificar quem pichou a casa do Papai Noel na Praça do Congresso, aquela vergonha que nós vimos acontecer na Praça do Congresso, um dia depois da inauguração. Logo, a casa do Papai Noel é pichada, fica aquele espaço feio, e que logo foi identificado, e que agora aguardamos que a Justiça determine o encaminhamento a ser feito a esse cidadão, e que pelo
modelo de pichação, outros lugares da cidade também já tiveram a pichação desse cidadão. Continha. Com a palavra, vereador Miguel Pierini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores e vereadoras e a todos que nos assistem. Só vim aqui reforçar, foi deixado o convite que na quarta-feira, dia 8, às 18 horas, no Teatro Elias Angeloni, vai ter uma homenagem dos servidores da saúde, que tão merecidamente vai ser entregue essa moção de aplauso da minha autoria, devido a algumas complicações do Covid, o secretário achou deixar e prorrogar para essa data. Então, estão todos os vereadores convidados e também ali pedem, no máximo, que cada vereador leve, no máximo, 2 pessoas. Obrigado, presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, indicação 1559-2021, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Restauração da iluminação pública com substituição de reatores e das lâmpadas queimadas no encontro das ruas Clarinda, Milioli de Luca, Nair Naspolino de Luca, no bairro Mina do Mato. Requerimento 858-2021, de autoria do vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de extensão do uso do futuro plenatário que o prefeito anunciou recentemente que será construído para os alunos das redes públicas estadual e particular. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1560-2021, de autoria do vereador Miguel Pierini, construção de um lombado na rua Flamboyant, de frente ao imóvel 201, no loteamento Gentile, distrito do Rio Maina. Indicação 1561-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, e pintura da faixa de pedestres, localizado na rua Manuel João Machado, de frente à escola Silva Alvarenga, no bairro Metropol. Indicação 1562-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, e pintura da faixa de pedestres, localizado na rua Manuel João Machado, de frente ao estádio João Estevão de Souza, no bairro Metropol. Indicação 1563-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, substituição da tampa de concreto da Boca de Lobo, localizado na Avenida dos Italianos, de frente a Stop Car, Borracharia e ao Tour Center, no bairro Pinheirinho, bem como a sua limpeza. Indicação 1564-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, construção de uma faixa elevada para travessia de pedestres na Avenida dos Italianos, de frente ao comércio denominado Ponto 37, no bairro Pinheirinho. Indicação 1565-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, construção de uma faixa elevada para travessia de pedestres na rua Arcângelo Meller, de frente ao posto combustível Santa Augusta, no bairro Santa Augusta. Indicação 1566-2021, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, implantação de 3 novas salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Francisco, bairro São Simão. Indicação 1567-2021, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, revitalização com instalação de novos brinquedos do Parque Infantil da Escola Casimiro Starchusky, localizado no bairro Linha Batista. Requerimento 859-2021, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se foi realizada a vistoria predial das instalações do CI Cardina Minato Sequinel, do bairro Mina Brasil, atestando inúmeras rachaduras em diversas paredes do referido imóvel. Quais as providências estão sendo tomadas, inclusive em relação às fundações do imóvel, visando sanar esses problemas e garantir a segurança daquela comunidade escolar? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1568-2021, de autoria do vereador Zairo Casagrande, construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres com a respectiva sinalização na rua Pedro Rodrigues Lopes, esquina com a Arthur Souza, no bairro Comerciário.
Requerimento 860-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, questionando se há possibilidade de instalação de câmera de segurança na Avenida dos Italianos, nas proximidades da loja Mara Lica Variedade Panificadora Pazeto, bairro São Francisco. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam, como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 861-2021, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe sobre a possibilidade de implementar medidas ou realizar estudos para a implementação de medidas de prevenção em acidentes de trânsito no cruzamento da Rua Almirante Tamandaré com a Avenida Victor Meireles. Se possível, que informe quando, em caso negativo, explicar o motivo e, havendo medidas preventivas, que sejam informadas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam, como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1569-2021, de autoria do vereador Antônio de Oliveira, repintura de faixa de pedestres localizado na Rua Manuel João Machado, bairro Metropol. Indicação 1570-2021, de autoria do vereador Júlio César Kaminski, construção de uma lombada na Rua Júlio Gaidzinski, de frente à casa 510, no bairro Mina Brasil. Requerimento 862-2021, de autoria do vereador Miguel Pierini, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de nomear com o nome de Unidade de Pronto Atendimento Santa Mônica, a UPA, que está sendo ampliada e reformada e que será inaugurada no dia 6/1/2022, no distrito de Rio Mena, homenageando assim o padroeiro da Igreja Matriz do distrito, filho de Santa Mônica, Santo Agostinho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam, como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Senhor presidente, conforme acordo feito na semana passada, solicitando, já aprovado em todas as comissões, a inclusão em pauta do PS 127, que autoriza a concessão do Hospital Santo Agostinho. Em votação da inclusão em pauta do PS 127, os favoráveis permaneçam, como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E por fim, senhor presidente, requerimento 863-2021, de autoria do vereador Luiz Colli, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe estudo visando a implantação de rotatória no cruzamento da Rua Henrique Lage com as ruas Santa Bárbara e Arthur Pescador, localizado no bairro Santa Bárbara. Em caso negativo, informar-se a possibilidade de realizar o respectivo estudo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, essa questão de ordem é para convidar todos os colegas para a entrega da moção de aplauso ao curso de Direito pelos 25 anos do curso de Direito da Unesp. Então, nós estaremos entregando amanhã, às 20 horas, na própria Unesp. Então, gostaria de convidar todos os vereadores para estarem presentes nessa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. Convite feito e registrado, excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Badias. Muito boa tarde, senhor presidente, minhas diretoras, senhores vereadores. Minha questão de ordem também segue como convite a todos os vereadores para amanhã, às 16h30, aqui no plenarinho, a entrega da moção de aplauso à Clinimagem pelos serviços prestados. Obrigado, senhor presidente. Convite feito e registrado, excelência. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Quórum confirmado. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 9321, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, ao senhor Eloy Marcelo Gomes, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria.
Moção 93/2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eloy Marcelo Gomes nasceu em 24 de dezembro de 1929, no município de Morro da Fumaça, Santa Catarina. Filho de Antônio Marcelo Gomes, conhecido como Antônio Melinho, e da dona Maria Ana da Silva, sendo o mais velho entre os homens, no total de 10 irmãos, sendo 5 homens e 5 mulheres. Sua história de luta começou muito cedo, aos 13 anos, já iniciava sua labuta com a carteira de trabalho assinada em uma mina de carvão, onde trabalhava no setor de escolhas, separava o carvão das pedras. Aos 14 anos, foi para o subsolo com um ajudante de mineiro e com 24 anos assumiu como mineiro e em seguida como feitor de mina, denominando encarregado. Em 1951, casou-se com uma colega da escola de mina, a senhoria Maria Serafim Gomes, carinhosamente chamada como Sinhá, a dona Sinhá em memória. A convite da empresa Gabim foi em 1964 para assumir como administrador da mina de carvão. Grupo mudou-se com a família de Criciúma para Telêmago Borba, no Paraná. Na época, com 5 filhos menores, onde residiu por 9 anos. Em 1972, com a sua missão cumprida no Paraná, se aposentou e voltou à origem, no distrito de Riumaina, Criciúma, na residência e com o mesmo endereço até a presente data. Mesmo aposentado, seu Eloy possui muita energia e em Criciúma foi convidado para assumir a missão de administrar uma grande obra de transferência da estrada de ferro que passava pelo centro de Criciúma para o bairro Pinheirinho, sentido Içara. A responsabilidade de administrar mais de 220 homens no canteiro de obras. Como uma pessoa que sempre teve muito compromisso com o zelo por onde é acolhido, foi convidado e assumiu interinamente a intendência distrital de Riumaina, que acabou por ficar por mais de 3 anos. O seu Eloy se considera muito realizado pessoalmente e profissionalmente, pai de 11 filhos, sendo 8 deles vivos, que lhes deram 17 netos e 7 bisnetos. Feliz também por conseguir formar seus filhos. Hoje, na família, tem profissionais com formação em diversas áreas, como do direito, comunicação, engenharia, arquitetura, dentre outras. Por isso, homenagear nesta oportunidade o senhor Eloy Marcelo Gomes aos seus 92 anos de idade. Não se trata de um reconhecimento e amizade pessoal deste vereador, mas, sobretudo, um reconhecimento pelo legado que ele representou e representa para toda a formação familiar e exemplo de dignidade e compromisso com Criciúma e com toda a sociedade, em especial ao distrito de Riumaina, onde reside há mais de 50 anos. Sala de sessões, 29 de novembro, vereador Toninho da Figueira. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador autor Antônio Córdoba. Boa noite, presidente. Mais uma vez, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os vereadores e vereadoras que fazem o presente e ao público, né? E em especial ao seu Eloy, que lá se encontra junto com a sua família, né? O que eu vou dizer, né, vereador? Vou falar um pouquinho de política aqui, então. Conheci o seu Eloy, Deus me deu a oportunidade de conhecer ele na política. E quando ele abriu as portas para mim, o seu Eloy com 91 anos, ele me cobrou uma coisa: eu só quero que tu volte aqui, tá? Não te conheço, mas só vejo falar bem de ti. Mas eu quero que tu volte aqui só para agradecer, independente de qual for, né, a tua colocação. E eu achei muito importante, conhecendo um pouco a história do seu Eloy, eu achei importante expressar o meu carinho, né, por ele ter confiado, né, em mim, fazer essa moção. Nada mais que justo, uma pessoa que ele ajudou no crescimento do município, uma família especial, os filhos que eu peguei um carinho enorme através do Léo, que não pôde estar presente devido a alguns compromissos, mas eu achei, o vereador Juarez, de muita importância, seu Eloy, te dar o mínimo da gente, em nome da minha família, essa homenagem ao senhor e a toda a sua família, né? E essa homenagem, eu falo já em nome de todos os mineiros, pelo que o senhor, eu sou mineiro aposentado, meu pai foi mineiro aposentado, e o senhor ajudou no crescimento da cidade, do município. Então, uma pessoa que dirigiu a intendência do Riumaina, né? Tem uma história incrível,
o senhor tem uma história incrível. Então, essa homenagem, ela é o mínimo que eu posso fazer para o senhor. Então, me sinto grato, né? Em nome do senhor, eu já quero parabenizar as pessoas que me acreditaram aos 1.239 votos. Tem pessoas que eu nem conheço e acreditaram em mim, e eu acredito que vão conhecer ainda, vou conhecer essas pessoas, e por isso que eu quero aqui dar o meu melhor. Então, em nome de todas essas pessoas que votaram em mim, essa homenagem ao senhor. Obrigado por o senhor me receber, obrigado pela essa amizade que eu construí, porque a política, ela passa. Eu aprendi uma coisa com o seu Edinho, do seu Edinho do Nascimento. A política, ela não é aos 4 anos. A política, ela continua. O trabalho quem faz é a gente. Então, eu aprendi, graças ao Edinho, também aprendi muita coisa com o Edinho. E uma coisa que eu aprendi foi as amizades que eu construí nesse longo tempo. E o senhor é 92 anos hoje. Então, obrigado, senhor Eloy. Em nome de toda a sua família, o meu abraço ao senhor. E convido a todos os vereadores para depois a gente poder entregar a moção, porque ele quer dar uma palhinha, ele quer falar um pouquinho. Então ele merece falar e depois convidar todos os vereadores para ele poder se expressar para a gente ali no plenarinho. Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra do Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público presente, em especial o seu Eloy, seus familiares, a qual tenho um grande carinho. A gente sabe da família que a gente está falando, do carinho que o seu Eloy tem pelas pessoas. Eu trabalhei 2 anos e meio no tempo do prefeito Antonelli, no Rio Maina, e o senhor Eloy passava lá quase todos os dias, batia um papo, e aprendemos muito com o senhor, principalmente respeitar as pessoas, e eu sei que o senhor tem uma família maravilhosa, e que sempre, quando nos encontra, seus filhos, e eu tenho um carinho muito especial. Senhor Eloy, que Deus abençoe o senhor, que Deus dê muita saúde, que o senhor continue lutando aí, sempre junto com a família, com os amigos, e é isso que nós precisamos, de nossos pais, e você é um orientador, um pai que sempre deu exemplo para sua família e para todos nós, seus amigos. Parabéns e que Deus abençoe o senhor. E parabéns, Toninho, aí, por essa lembrança tão especial. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Opa, com a palavra o vereador Miguel Pierini. Tem que dar uma falada, vereador, senão... Boa noite, presidente, boa noite, mesa, boa noite a todos os vereadores. Como um bom rio-mainense, também eu quero deixar os parabéns aí para o seu Eloy, pelo seu trabalho prestado lá na Intendência do Rio Maina. Foi um grande homem, prestou um grande trabalho para a cidade de Criciúma. Parabéns para ti, Toninho, de lembrar uma pessoa que realmente merece essa moção de aplauso, que a história dele é muito bonita. Eu também conheço essa história e é muito justa e merecedora. Obrigado. Continua em discussão a moção. Quer discutir de novo? Não, né? Já ia levantar. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Se pudesse. Podia ser no início, no meio e no fim. Já ia levantar de novo para falar, você está louco? Votação encerrada, a moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 7421, encaminhado pelo prefeito municipal, que inclui dispositivos na lei número 7.650, de 26 de dezembro de 2019, da outras providências. A referida lei regulamenta o licenciamento e funcionamento de estabelecimentos, atividades e serviços de interesse da vigilância sanitária no âmbito da administração pública, bem como institui
a taxa de fiscalização de vigilância sanitárias, TFVS, a taxa de serviço de vigilância sanitária, TSVS, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. A emenda 001, apresentada junto à Comissão de Obras, foi retirada pelo autor na sessão ordinária do dia 23 de 11 de 2021. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Placar liberado. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão, a votação ao projeto de lei do Poder Executivo, PS 123/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o valor previsto no artigo 1º da lei número 7.819, de 3 de dezembro de 2020. A referida lei autoriza o custeio de obras pela empresa Esteves Administração de Bens Limitada, referente ao Centro de Convivência da Terceira Idade, no Parque das Nações, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação plenário, conforme o artigo 44, parágrafo único do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O presidente não vota. Artigo 173, placar liberado. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 127/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder o uso do bem público municipal e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. A matéria foi incluída nessa ordem do dia, em conformidade com o artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Placar liberado. Juarez. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 95/21, de autoria dos vereadores Júlio Kaminski e Nicola Martins, que revoga as leis números 5.286, de 19 de junho de 2009, número 5.748, 21 de dezembro de 2010, 5.749, de 21 de dezembro de 2010, 5.859, de 4 de julho de 2011, 6.475, de 8 de setembro de 2014, Lei número 6.695, de 21 de dezembro de 2015, Lei número 6.696, de 21 de dezembro de 2015, e número 6.748, de 8 de julho de 2016, todas relacionadas à declaração de utilidade pública. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto de lei saiu em nome do presidente e do relator da Comissão de Revisão Legislativa, mas posteriormente, em questão de ordem, eu vou pedir para que seja incluído, se for possível, não é? Mas então que seja possível aqui, nas notas taquigráficas e na história da Câmara, que esse projeto também é de autoria do vereador Obadias, da vereadora Giovana Mondardo, do vereador Miguel Perini, do vereador Zairo, do vereador Salésio, do vereador Jair, do vereador Paulo Ferrarese e do vereador Manuel Rosengue, que foram membros da Comissão de Revisão Legislativa
e atuaram para que esse projeto estivesse também sendo encaminhado hoje, e que ele é um projeto muito representativo em relação às nossas declarações de utilidade pública. Nós estamos aqui propondo a revogação de 7 utilidades públicas de entidades que já estavam, 4 delas declararam a essa casa que não estavam mais em funcionamento, e 3 delas já estavam até com seu CNPJ baixado, né? Então, quando nós votarmos esse projeto de lei, fica aqui também uma discussão para que a casa faça daqui para frente, enquanto Comissão de Constituição e Justiça, enquanto Casa Legislativa como um todo, em relação à nossa lei de declaração de utilidade pública. Que talvez seja interessante nós revisarmos esta lei, trabalharmos na revisão da lei que institui a declaração de utilidade pública. É um processo bastante interessante que nós precisamos revisar, nós precisamos estruturar para que seja melhor fiscalizado também essa situação envolvendo as entidades de utilidade pública. É isso, presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora, eu venho a essa tribuna hoje porque durante todo o processo da Comissão de Revisão Legislativa, não só pela participação dos demais colegas, que todos obrigatoriamente somos obrigados a fazer parte das comissões, em decorrência do regimento interno, que poderíamos ter sido também autores desse projeto, mas isso é um detalhe, porque eu particularmente não teria concordado em ser autora, já que fui, ao longo de toda a comissão, como muitos colegas devem lembrar, bastante crítica sobre a revogação das leis de utilidade pública, visto que, apesar de que essas concordarei e votarei a favor da revogação, a gente precisa reconhecer que qual é o demérito de ter uma utilidade pública que muitas vezes é uma organização, como por exemplo aqui dessas 7 que tem, a Cravo Voleibol, por exemplo. Às vezes, é claro que essas a gente já sabe que algumas estão desativadas, com CNPJ desativado e tudo mais, mas é preciso reconhecer a discussão sobre esse assunto, senhor presidente, com responsabilidade, porque é uma lei que algum vereador, em algum período da história, fez por necessidade. Às vezes, aquela associação, aquela entidade, aquela organização não conseguiu se organizar, muitas vezes por não ter um contador, não ter uma organização, passou um período de influência política dentro de alguma organização e por isso não conseguiu aí se organizar e deixar em dia a sua utilidade pública, mas segue sendo ainda benéfica e construindo com a sua responsabilidade social para o município. Então, acho que revogar por revogar não faz sentido. Acho que é descrédito, inclusive, para a gente, porque a gente vai ter que explicar, provavelmente, para esses vereadores que em algum momento fizeram aí sua utilidade pública porque teve serventia, né? Então, nessa condição, acho que revogar a utilidade pública pode não ser a melhor das soluções. Só para ter menos lei, não vale a pena. Esse é o meu recado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, me permite manifestar? Acho que essa lei pode ser retirada, não vejo problema nenhum, e tem que incluir o nome de todos. Uma ideia, né? Claro, menos a da vereadora Giovana, que acabou de se manifestar que não é favorável. Então, não tem porque ela ter autoria, ela não tem autoria por discordar disso. Segundo, todos os que estão aqui da revogação se manifestaram inativos. Então não há razão nenhuma. A questão não é uma que o vereador anterior, o vereador posterior, é uma questão objetiva. Preenche requisitos objetivos, é uma outra coisa. Só para que não haja nenhuma interpretação equivocada. A revogação são daqueles que se manifestaram inativos, que não estão em funcionamento. Só isso. Então ninguém teria irresponsabilidade nenhuma
de fazer uma revogação por algo que não havia sido previamente consultada com alguém. Então, para que isso fique muito claro. Certo? E considero, e é um ponto de vista também, que equivocadamente a autoria tenha sido em nome dos 2 vereadores. Eu reconheço isso, está errado. Até porque todos da comissão que votaram pela relatoria e aprovaram isso, tem que ser autor do projeto. Então, caberia sim, por conta de tudo que já se passou dessa lei, nós pedimos a retirada, já que não foi para o voto ainda, faz-se uma nova, vota-se na semana que vem com dispensa dos pareceres e comissões, porque automaticamente já fez o trâmite em todos têm conhecimento dessa lei, todos têm. Eu acho que uma questão até de proforma, tá? Mas que fique registrado. Não há nenhuma falta de responsabilidade, muito pelo contrário. Estamos fazendo aquilo que as próprias instituições, associações se manifestaram nos casos, informando a sua inatividade, não havendo mais razão nenhuma para continuar na condição de utilidade pública. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Ratificando a fala do vereador Kaminski, solicito que esse projeto seja retirado de tramitação para ajuste das autorias, tal qual o vereador Kaminski já justificou, inclusive. Como autoria dos 2 vereadores, atendido de plano. Quer discutir só semana que vem? Propõe os senhores vereadores a apreciação em bloco dos projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 103/21, PL 104/21, de autoria do vereador Daniel Antunes, bem como PL 105/21, de autoria do vereador Adriano Ribeiro, todos relacionados à denominação de logradouros. Todos os projetos mencionados foram analisados pelas comissões permanentes, as quais opinaram pela aprovação, encaminhando para a deliberação em plenário. Em votação, a apreciação em bloco dos projetos citados. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão os projetos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. O artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Os projetos. Obrigado, Martins. Propõe aos senhores vereadores e vereadores a apreciação em bloco dos projetos de lei iniciativa do Poder Executivo PLC PE 45/21 até o PLC PE 52/21 de autoria do prefeito municipal, todos relacionados à correção de zoneamento do solo das áreas que especificam. Todos os projetos mencionados foram analisados pelas comissões permanentes, as quais opinaram pela aprovação, encaminhando para a deliberação do plenário. Em votação, a apreciação em bloco dos projetos já citados. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Artigo 173, o presidente não vota. Esse eu voto. Eu li um não ali. Esse vota, né? É sim. Daniel. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 7/12, terça-feira, em horário regimental. Uma boa semana a todos e uma boa noite.